E iniciando agora. Prontinho. Valeu. Boa noite a todos. Vamos hoje falar sobre a OTM Suite na parte do EDT, que é uma parte para edição de grids, guardadas as devidas proporções, né? Tipo o Excel, que tu apresenta os dados na tela e vai editando as células. Eu preparei aqui dois programas para mostrar hoje, que é a demonstração do EDT. Eu tenho um cadastro de características e um cadastro de itens, onde tu responde essas características. Vou entrar aqui primeiro eu vou entrar no cadastro para mostrar o funcionamento dele, e depois, na sequência, eu mostro fonte para ver como é que isso foi codificado. Então, nesse cadastro de características aqui, a gente tem uma sequência, que essa característica vai ser apresentada depois na hora de cadastrar o item, qual a descrição dela, o tipo do parâmetro, se é texto, decode, numérico, data, se é foreign key, se é um checkbox. O tamanho só é válido para textos e numéricos. A quantidade de decimais, que vai pedir quando é numérico. Valor mínimo e máximo para os numéricos. E quando for o decode ou o FK, tem uma string para esse o decode e FK. Como é que a gente montou aqui? Tem as opções aqui em cima, os OPCs, né? Quem já conhece a suite já sabe como é que funciona isso. Um para adicionar novos registros e outros para excluir registros. Por exemplo, aqui agora eu vou excluir esse do pneu aqui que eu não quero mais. Aí excluir o cara fora. E eu vou inserir um novo. Ele insere um novo, eu vou botar aqui o 60. Vou botar o pneus de novo. Ele era um checkbox. E aí, viu que ele já pulou direto aqui para o string do decode. Aí a gente vai botar aqui um ponto e vírgula do checkbox, aliás, né? 1.0, que o checkbox, primeiro parâmetro é se verdadeiro, segundo se falso. E dois pontos. Aí tem o sim, ponto e vírgula não. Para dizer se... Opa, deixa eu botar esse minúsculo. Ah, não, ele só está maiúsculo agora. Sim, ponto e vírgula não. Para dar a descrição do que vai mostrar para o usuário. E isso está salvo na tabela. Se eu voltar aqui, ele vai estar a característica aqui, né? 60 pneus. Vamos mostrar na sequência como eu uso isso no cadastro de itens, né? Então, eu tenho aqui um cadastro de itens, que eu dou o código, um número qualquer. Eu vou usar esse próprio 10 aqui para a gente ver como é que já está preenchido. Então, ele vem aqui, ele traz as características na sequência que a gente colocou lá, por descrição, qual o tipo, e aqui a gente tem a resposta que seria para esse item. Nesse caso aqui, eu coloquei que era item 10. Então, se notarem aqui, ele abriu um campo texto nessa coluna. Na sequência, eu tenho um tipo que é decode. Então, o decode ele vai me abrir aqui quais as cores que eu cadastrei como possível para esse decode, que é verde, amarelo e azul. O comprimento é um numérico, então ele abre aqui para eu digitar um número. A espessura, no caso, eu não quero responder. A validade é um campo date, então ele vai me abrir o calendário aqui, para eu poder escolher uma data qualquer. Opa, foi. Largura é numérica, ele abre o número. O diâmetro é um AFK, então eu tenho uma tabela onde eu tenho cadastrado essas possibilidades de respostas. Eu seleciono. E o pneus é um checkbox, que quando eu marco ele fica assim,
e se eu desmarco, ele fica não. Então, essa é a edição possível com as características, né? Vamos, então, ver o código-fonte desses dois cadastros. Primeiro aqui o da características. O título aqui, eu botei um cabe aqui errado, vou tirar esse aqui, é título. Então, ele tem o título, as OPCs, né? Que é para inserir um código novo e o para excluir. A PLF, que no caso do novo, ele vai inserir um registro em branco na tabela XYZ, que é a minha denominação da minha tabela XYZ caráter B, só com o ID. E aqui, ele tem uma função que é bem pouco usada pelo pessoal, que é o posicionamento do cursor na grid, né? Então, o que eu faço aqui? Eu estou verificando quantas linhas eu tenho preenchida na grid e eu colocando na OTM mensagem, que é uma tabela do sistema nosso, através de uma procedure chamada OTM mensagem PR, que ele vai colocar nesta seção. Isso aqui, a tabela tem seção, o tipo, e tem uma coluna de mensagens. Então, se eu colocando na seção atual esse hashtag, hashtag, pôs hashtag, hashtag, e aqui eu digo o seguinte, que eu quero posicionar o meu cursor na última linha que tiver na grid e na coluna 1. O efeito disso aí é esse aqui, ó. Eu estou aqui na segunda linha aqui da grid. Quando eu mando adicionar um registro aqui, ele posicionou o cursor aqui na última linha. Certo? Se alguém tiver alguma pergunta aí, fica à vontade para fazer. Na opção de exclusão, no OPC exclusão, ele apaga o registro e faz o mesmo processo para posicionar o cursor na linha seguinte àquela que ele excluiu. Por exemplo, se eu vier aqui excluir a característica largura, vamos pegar a validade aqui, que é a data que é mais fácil de refazer depois. Ele posiciona na linha seguinte. Então, eu vou incluir de novo a data aqui, vou incluir na 35, 40, 45. Data, validade. É um campo date. Pronto, já preencheu. E vou excluir essa linha em branco aqui. Bom, a posicionamento é isso, tá? Então, você tem que saber onde você quer posicionar, joga na tela mensagem, ele vai colocar o cursor exatamente na linha que for posicionado. Para fazer o EDT funciona no bloco SQL. A premissa básica do EDT é que a tabela tem uma coluna chamada ID, que deve ser a primary key, que é através dela que o sistema, que é o OTM Suite, faz o update na tabela. Né? E o alias dessa coluna ID na grid, ele tem que ter um dólar na frente, um cifrão, sinal de cifrão na frente do alias. Aqui no caso, cifrão ID cerquinha 0, hashtag 0, que o hashtag 0 é para não mostrar a coluna na grid. Outra premissa para funcionamento do EDT é que o alias da coluna onde vai ser feita a edição, ele tem que ter um cifrão e o número do ID do EDT. Então, aqui no caso, o sequência, ele só vai estar com o alias sequência, hashtag 10, cifrão 0, ou seja, o ID lá da minha sequência de EDT, que vai estar aqui embaixo, ele tem o ID 0.
E aí aqui eu determino qual o funcionamento dessa coluna. E assim por diante. Então, estou colocando aqui todas as colunas, a sequência, a característica com o ID do EDT1, o tipo com 2. Aí o tipo do parâmetro aqui, ele pode ser TX, DC, numérico, checkbox e foreign key. Depois aqui, quando o tipo do campo for numérico, eu não vou permitir quando o tipo do campo for numérico ou texto, ele vai colocar o tamanho, né? Se não for isso, eu não quero que o cursor passe na coluna do tamanho, na célula do tamanho. Então, o EDT, ele tem uma característica aqui que a gente, colocando na frente do valor da coluna 3 pontos de exclamação, o EDT entende que essa coluna não deve ser mais editada. E aí passa por cima. É o caso aqui, por exemplo, quando eu estou aqui no TX e dou um tab, ele pula para a coluna de tamanho. Quando eu estou no DC e dou um tab, opa, texto aqui, eu mudei para DC, checkbox. E dou um tab, ele pula direto lá para a coluna do string decode checkbox. Esse efeito quem causa é esses 3 pontos de exclamação na frente de cada célula que está ali na tela. Então, em todos os próximos campos aqui, quando for numérico ou quando não for numérico ou TX, eu boto exclamação na frente. Quando o campo for numérico, assume a quantidade de decimais 0 e passa para o próxima célula editável. Ou seja, eu quero que quando for numérico, quando ele passar aqui definir numérico, ele não passe pela coluna de decimais, ele pule direto para o valor mínimo. Só que, se eventualmente eu quiser voltar na decimais e mudar, eu venho aqui com o mouse e digito o que eu quero. Então, sempre ele vai passar por cima, e se eu quiser, ou eu volto com a seta de voltar, ou eu volto com o mouse na célula. Então, esse efeito que causa isso é tu colocando arroba, arroba, arroba na frente da célula. Então, aqui eu botei que se caso o tipo for numérico, ele coloca o arroba, 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 se não, ele coloca três exclamação. E se o tipo for numérico, ele busca, ele imprime, né, mostra na tela as decimais que já estavam lá. E aqui atrás diz que o EDT, o ID do EDT, que vai determinar a edição dessa célula, é o 4. Valor mínimo e máximo também só vai ficar disponível para campos numéricos, então se for numérico ele bota nulo, se não ele concatena 3 exclamação na frente do campo. E a última coluna lá, o string de CK e decode, só vai colocar nulo se for o tipo DC e C-code, senão ele coloca os 3 exclamação para não poder editar. Então, vamos aqui para o EDT. O PLE aqui é para o sistema saber qual o ID da tabela que ele está posicionado. Que isso é usado em todos os casos de OPC, ou o Drill também usa aqui. Então, no EDT, eu tenho quais as minhas variáveis. Para o numérico, eu sempre tenho aqui, né, o ID do EDT, o tipo dele, o número de decimais quando é numérico, a separação aqui sempre de uma coluna para outra é por 2 pontos, né? Então, o numérico, você diz na terceira coluna aqui, qual a quantidade de decimais dele. Aqui é a validação de valor mínimo e máximo, na quarta coluna. Depois nós temos qual a tabela que ele vai atualizar, fazer o update.
na sequência, depois a coluna e o título que ele vai apresentar para o usuário. Então, essa é como se configura um EDT numérico. Então, aqui nós temos 4 campos numéricos, que eu tenho lá na minha coluna. Depois aqui, na sequência, eu tenho como é a configuração do EDT tipo TXT, que ele tem o ID, o tipo, o tamanho. Aqui eu posso colocar, se eu quero que ele seja uppercase, na 4ª coluna. Depois a tabela, que aí é parâmetro igual de cima, qual a coluna que vai editar e qual a característica. Depois nós temos outro TXT aqui e tem o tipo de code lá, que é a nossa última coluna, que ele vai também ter o ID, o tipo, quais as opções do decode, qual a tabela e coluna e descrição. No caso do DC, a terceira coluna fica em branco, porque eu não tenho nenhuma informação que coloque aqui. A sequência aqui de opções do decode é o normal igual do par. Você coloca o que vai gravar na tabela, né? A informação que vai gravar na tabela e a informação que aparece para o usuário. Então, na tabela grava TX e mostra para o usuário o texto. NM, numérico, DC, decode, e assim por diante. E aqui no fim a tabela. Alguma pergunta até aí, gente? Tranquilo. Bom, na sequência, eu vou mostrar o uso dessas informações que estão gravadas nas características aqui no cadastro do item. Eu mostrei aqui o cadastro do item 10. Ele traz aqui quais as características possíveis, qual o tipo de cada característica e a resposta que eu dou. Entrando nesse cadastro aqui, que é o DemoEDT item, ele também tem o parâmetro lá para solicitar o código, o título, o CAB, que está aqui no cadastro do item, dizendo que é o cadastro, as características do item 10. Eu tenho um PLI aqui, que é para preparar uma tabela para selecionar os itens. Então, quando o cara me diz o item 10 lá, eu vou inserir todas as características que eu tenho cadastrada na tabela XYZ item TB para aquele código e sem as respostas. Então, se o item ainda não existir, eu insiro todas as características lá. E se ele já existir, eu não faço nada. E aqui ele insere as respostas que já tem do item. Se existir alguma características que ainda não estão gravadas, ele vai gravar aqui nesse select aqui. E em seguida, ele faz o select dessa tabela, mostrando na tela as características, o tipo e a resposta que já tiver. Aqui, a gente tem uma função diferente do EDT. Como eu tenho uma coluna só e o tipo da coluna ela varia em função do tipo da característica, eu uso um EDT diferente aqui chamado XX. O tipo do EDT vai ser XX. E resolve o que vai pedir para o usuário numa função de banco, que é a função chamada XYZ-EDT-FC. Então, quando eu chamo aqui o XX, eu coloco aqui no select, eu estou botando aqui, conforme o tipo da característica, eu estou escolhendo lá da minha tabela a coluna que eu vou colocar. Deixa eu mostrar a tabela aqui para vocês, que são as respostas.
Então, na tabela de respostas do cadastro de item, ele tem o ID do item, que não tem código, a gente sempre procura usar ID, que fica mais fácil fazer qualquer select, qualquer manutenção. Ele tem as características e tem as respostas que foram dadas. Então, a resposta do tipo CK, do tipo DT, do tipo TX, do tipo NM e do tipo DC. E aqui no Select, dentro do Make Query, então ele vai mostrar cada campo desse conforme o tipo da característica, né? E está dizendo aqui que o ID do EDT que vai ser editado, que vai usar, é o do 1. Agora vamos pegar essa função aqui para mostrar o que ela faz. Essa função aqui, ele recebe como parâmetro o ID da tabela de respostas, né? Só isso passa para ele. Então, com esse ID, ele vai buscar as respostas que já existem nessa tabela, né? E dependendo do tipo, ele vai montar os parâmetros do EDT que ele vai solicitar. Então, se o tipo for numérico, ele vai retornar dessa função o numérico, o CHR de 9, que no caso aqui representa os 2 pontos que nós temos no EDT normal lá dentro do Make Query, o número de decimais que ele pegou da característica, o S é para ele, quando clicar em cima, já abrir para editar, aí 2 pontos, o valor mínimo, o valor máximo, o ponto e vírgula, que no EDT normal a gente passa ponto e vírgula, que entre o valor mínimo e o máximo a gente passa um hífen. Qual a tabela que vai editar, qual o campo que vai editar e o nome da característica. E assim ele vai montando para cada um dos tipos, para o TX, para o checkbox, para o decode, para o DT e para o FK. Praticamente os mesmos comandos que se usam lá dentro do Make Query, só que usando variáveis aqui. E aí ele retorna essa codificação do EDT lá para ser resolvido. Que aí dá esses efeitos aqui que a gente tem aqui. Muito bem. Em resumo, é isso aí mais ou menos a apresentação que tinha. Jonathan, Estevam, tu está gravando isso aí, depois isso pode ser enviado para o pessoal, né? Sim, sim. Depois a gente passa, a Ana passa lá no e-mail, quem não acompanhou pode assistir a gravação. E a gravação e mandamos esses modelos as definições de tabela, os Make Query, a gente pode mandar isso tudo junto. Beleza. Tá bom? Aham. Só eu converso com a Ana então, aí eu vejo contigo para passar para ela. Sim. Beleza. É isso aí. Então, rapidamente é isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida, ou depois precisar de algum esclarecimento sobre o funcionamento, a gente fica à disposição aí através de e-mail, do WhatsApp, alguma coisa assim. É isso, galera. Isso aí, então. Beleza. Valeu. Uma boa noite a todos e obrigado aí pela atenção.